Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Bom estar novamente aqui com você e damos graças ao Senhor por todas as coisas. Então, neste nosso encontro de poder, um tributo ao Espírito Santo, que o seu coração esteja sedento por Ele, que você possa reverenciar, tributar ao Senhor verdadeiramente com todo o seu ser e que haja no seu coração um nível de fome maior do que a que teve ontem, em nome de Jesus, amém? Te convido nesse momento a reunir a sua família para nós orarmos ao Senhor e que Ele possa nos conduzir pelo Espírito Santo na revelação da sua palavra. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz e eu creio que tem coisas grandiosas para nós nesse dia, amém? Então ore com a sua família nesse momento. Pai, nós entregamos a Ti as nossas vidas e declaramos que o nosso coração é um coração ensinado, Pai. Que o nosso coração é uma terra boa e que nós temos fome e sede da Tua palavra. E que a Tua palavra, mais uma vez, Pai, traga vida ao nosso espírito, traga vigor, força e coragem, ousadia para viver esse tempo como verdadeiras testemunhas de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, por todas as coisas, dai graças ao Senhor. Eu quero convidar você para nós meditarmos hoje sobre o Getsemane. Nós estamos em uma semana onde a gente está se preparando ali para a Páscoa, então estamos vivendo esta semana e é importante que você compreenda essa trajetória. Então já faz alguns finais de semana que o pastor André está ministrando sobre isso, eu também tenho ministrado sobre isso, e nessa noite a gente vai aprender com o Espírito Santo algumas revelações que há aqui em Getsemane. É importante esse momento que Jesus passou e Ele nos convida a viver esse momento também em nossas vidas. Então nós vamos para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 18. Encontre aí, Evangelho de João, capítulo 18. E depois eu vou fazer referência também ao livro de Lucas e ao livro de Mateus. Porque mesmo sendo o mesmo fato, cada um ele narrou de uma forma peculiar, de uma forma particular. Então o que você encontra na narrativa de João é diferente do olhar que o evangelista Lucas, que o médico Lucas teve. Então é importante a gente sempre ler as referências indicadas aqui no texto. Então vamos lá, vamos fazer a leitura de João capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para outro lugar do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seu discípulo. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Se você puder, abrevie isso aí, porque é importante. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu?
Aleluia. Há muitas revelações aqui e nós vamos falar de algumas delas, mas eu preciso que você leia também, pelo menos o início, da forma que Mateus narrou esse momento. Vá para o livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Vamos lá? Mateus 26, a partir do versículo 36. Vou ler só o início. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse ao seu discípulo: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Aleluia. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco mais, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Vamos ficar por enquanto por aqui. Então, a palavra de Deus, quando fala de Jesus no Getsêmani, esse momento da trajetória da vida de Jesus, ele traz aqui algumas revelações importantes. Começando aqui por Mateus, depois eu vou novamente para a narrativa de João, mas aqui em Mateus, observe algo no início. Quando eles foram àquele lugar, ele foi com os 11 discípulos, porque Judas, ele se retirou após a ceia, ele deu um jeito de sair, porque Judas já tinha o plano preparado para vir com escoltas, né, com armas, com soldados, para prender Jesus. E já tinha também o plano. Ele o beijaria e dessa forma ele estaria mostrando a todos quem era Jesus. Porém, aqui diz que mesmo Jesus sabendo, né, todas as coisas, porque ele é soberano, ele tinha o entendimento que ele precisava passar, e você vai entender que ele tinha a vontade dele também, mas ele obedeceu à vontade do Pai. Ele se retirou para aquele lugar, como era um lugar que ele costumava ir com seus discípulos. Judas sabia onde era. Ele foi para ali para orar. E observe que ele levou os 11 discípulos com ele. E quando ele chegou lá, ele disse assim: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então, a maior parte dos discípulos ficaram aqui. O que eu quero chamar a sua atenção hoje? É que na nossa vida de oração, existe um tabernáculo, o tabernáculo da oração. E nessa nossa trajetória cristã, nessa nossa trajetória de vida cristã, de sermos parecidos com Cristo, uma das primeiras características que tem que apontar na minha vida e na sua vida é uma vida de oração. Porque Jesus orava. E você compreende isso, você tem Jesus como exemplo, assim eu acredito. E quando ele chegou ali, ele pediu para que 8 dos seus discípulos ficassem em um determinado lugar. Então observe que assim como o tabernáculo está dividido em 3 partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, assim é o tabernáculo de oração. Esse assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, neste lugar ficaram 8 discípulos. Então eu posso afirmar para você que a multidão, a maioria das pessoas, elas permanecem no átrio, no que diz respeito a essa vida de oração. Porém, ele continua, e levando consigo a Pedro e a 2 dos filhos de Zebedeu, que nós sabemos que era Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ele chamou eles um pouquinho mais para frente, e levando consigo a Pedro e os 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, aos 3, ele convidou a ir para outro lugar, um lugar mais adiante. E nós podemos referir que os mais próximos de nós, os mais íntimos, irão conosco a um lugar de angústia, a um lugar de tristeza e de dor.
que a maioria não vai, ou que a maioria não está disposto a pagar esse preço, né, a essa vida de oração, no que diz respeito a clamor, a intercessão. Mas alguns dos nossos discípulos entram nessa guerra conosco. E eles foram um pouquinho mais à frente. E esse nós podemos dizer que é o lugar santo, fazendo essa relação com o tabernáculo. E para aquele lugar, então, foram os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E ele disse, ficai aqui e vigiai comigo. Então é interessante você observar que o Pedro, Tiago e João, eles caminharam com Jesus de forma próxima e eles experimentaram coisas que os outros não experimentaram. Eles viram a questão da pesca maravilhosa, eles contemplaram a ressurreição da filha de Jairo, eles estavam no momento da transfiguração, e transfiguração significa ver por dentro, ou ver por inteiro. Eles sabiam que o Cristo, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Pedro tinha declarado isso por revelação do Pai. Então eles tinham um nível de intimidade maior com Jesus. E por isso Jesus os convidou para ir para aquele lugar de angústia, de tristeza, para ali orar. Mas continua no versículo 39. E adiantando-se um pouco mais, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então observe que há um terceiro lugar. Há um terceiro lugar onde só Jesus foi. Então nós podemos representar aqui o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Ele, como sumo sacerdote, sempre entrará no lugar Santo dos Santos, ou na proximidade maior com o Pai. Mas por meio de Cristo, hoje, eu e você, a igreja do Senhor Jesus na terra, temos acesso ao Santo dos Santos. Hoje, não é mais como na antiga aliança, onde uma vez por ano o sumo sacerdote ele poderia entrar ali no lugar Santo dos Santos. Hoje, através de Jesus, quando o véu foi rasgado, nós temos acesso. Mas acontece que são poucos os que entram lá. Porque no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, só entra quem renuncia. Só entra aquele que está disposto a renunciar à sua vontade. Então você observa na oração de Jesus, quando ele se prostrou, quando ele se angustiou, ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então nesse momento Jesus estava mostrando a sua vontade e colocando diante do Pai então a sua vontade, mas também em angústia, em dor, sabendo que lhe aguardava na cruz, ele orou, seja feita a tua vontade e não a minha. E quando ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo. E ele os exortou, no versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Observe que a exortação de Jesus aqui não foi para que eles não caiam em tentação, como ele já tinha orado pelos seus discípulos, lá no livro de João, quando ele ora e diz, Senhor, aqueles que tu me deste, né, livrais do mal, para que eles não caiam em tentação. Aqui ele está falando um outro nível de tentação. Ele está falando para orar e vigiar, para não entrar. Às vezes nós entramos na tentação. Muitas vezes você não cai na tentação, mas você entra. E por que você entra na tentação? Porque você não ora, porque você não vigia. Então é interessante você compreender essas revelações, que nós como igreja precisamos orar e vigiar para não entrar na tentação. Não é apenas para não cair, porque se você permanecer cristão e não orar e não ter comunhão com Deus,
e realmente não querer sair do átrio, ficar sempre no lugar mais espaçoso, no lugar mais amplo, onde não lhe é cobrado muita coisa, onde não é exigido muito de você, e ali você está confortável, você corre um grande risco de não só entrar em tentação, mas de cair em tentação. Então, lá no livro de João, voltando para o livro de João, quando ele estava ali naquele lugar, com seus 11 discípulos, ele já tinha passado por este momento de oração, de clamor, de angústia, já tinha demonstrado, revelado a nós que existe o tabernáculo da oração, que existe o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, e que a maioria das pessoas estarão conosco no átrio. São poucos os que entrarão no lugar santo, e menos ainda aqueles que renunciarão para estar no santo dos santos. Essa é a trajetória da vida de um cristão. Mas aqui em João capítulo 18, eu quero chamar sua atenção para algo. Quando eles chegaram naquele lugar, com armas, com lanterna, com tochas, eles vieram munidos de armas carnais, né? Eles vieram realmente para prender o malfeitor, digamos assim, alguém que estaria fugitivo, que não era o caso de Jesus. E aí Jesus se apresenta a eles e pergunta: a quem buscais? Quando eles chegam àquele lugar, foi Jesus que perguntou: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então, quando eles falaram, né, a quem eles buscavam, mesmo estando ali o Judas próximo dele, né, o Judas que vai cumprimentá-lo, né, tem outro evangelho que nos mostra assim, que ele chega e diz: Rabi, mestre, e o beija, não para consolar Jesus, porque Jesus iria para a cruz, mas para apresentar aos soldados quem era o Jesus, né? Mas o importante é você atentar aqui para o versículo 6. Isso é sobrenatural, essa revelação aqui. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, sabe o que aconteceu? Eles recuaram e caíram. Todos eles caíram por terra, literalmente. Imagine essa cena, Jesus abrindo a boca e dizendo: sou eu. Quando ele se manifesta como ele é, sendo Jesus, sou eu, a Bíblia diz que todos eles recuaram e caíram, literalmente aqueles homens fortes, armados, eles caíram no chão, pela revelação da autoridade de Jesus, dizendo: sou eu. E aí eles se recompõem, se levantam, tá? E novamente Jesus pergunta: a quem vocês estão buscando, ou a quem buscais? Responderam novamente: a Jesus o Nazareno. Então, agora, de uma forma mais branda, ou de uma forma mais calma, porque se Jesus quisesse ali manifestar a sua glória, manifestar o seu poder e autoridade, aqueles homens não teriam nenhuma chance de prendê-lo. Porque na primeira vez que ele disse: sou eu, todos eles caíram. Mas agora Jesus, na vontade do Pai, aleluia, na vontade do Pai, ele fala: sou eu, de uma forma mais branda. E se é a mim que vocês estão buscando, deixe esses irem. Ele estava se referindo aos 11, aos que estavam ali. Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Jesus estava preocupado com os outros. Então entenda isso. Naquele momento que ele se entregou, Jesus se entregou. Jesus não foi preso. Jesus não foi escoltado por soldados armados e então ele estava indefeso e ele não podia fazer nada. Não, igreja. Jesus poderia fazer qualquer coisa ali, como ele andou sobre as águas, como ele ressuscitou a Lázaro, como ele é ungido por Deus com poder e autoridade. Só que o Getsêmani foi a renúncia. O momento do Getsêmani foi o momento que Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha.
Não tem como ser cristão, não tem como ser igreja sem passar pelo Getsemane. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. O Getsemane é a obediência. A cruz foi o sacrifício. Mas não tinha como chegar na cruz, não tinha como se entregar como um cordeiro, se não passasse pelo Getsemane e orasse ali, se angustiasse e dissesse: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, porque eu realmente não quero passar por tudo isso. Então você, igreja do Senhor, precisa passar pelo seu Getsemane e obedecer a Deus, mesmo quando é contra a sua vontade. Mesmo quando não é aquilo que você quer, você não quer sofrer na carne, você não quer renunciar nada, você não quer nenhum sacrifício. Você quer viver bem, você quer as bênçãos do Senhor, mas há um grupo de pessoas, há um remanescente fiel que está disposto a entrar um pouquinho mais, a sair do átrio, a entrar no lugar santo, mas também a adentrar no Santo dos Santos e compartilhar da intimidade do Senhor. E você é convidado a estar neste lugar, meu irmão. E são poucos os que chegam a este lugar. Então observe aqui que quando Jesus literalmente se entrega, o que Pedro faz? Pedro puxa sua espada, armas da carne, porque não orou, porque não vigiou, porque dormiu no Getsemane, e ele puxa a sua espada e corta a orelha de um dos soldados ali, que era um dos servos do sumo sacerdote. A Bíblia fala que o seu nome era Malco. Literalmente corta a orelha direita daquele homem. E outra revelação acontece aqui. Algo sobrenatural acontece porque Jesus intervém, chama a atenção de Pedro e disse: você acha mesmo que eu não vou beber do cálice do meu pai? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, igreja: você acha mesmo, Pedro, que se eu não quisesse me entregar, não quisesse ir como um cordeiro, se eu não estivesse disposto a pagar este preço, você acha mesmo que eu não poderia clamar ao Pai e Ele enviar um exército de anjos e eu destruiria todos esses soldados aqui? Então é importante que você compreenda aqui que o Pedro agiu de forma impulsiva, porque no Getsemane ele não orou, ele não vigiou, ele não conseguiu vigiar 1 hora. Então nós estamos rompendo, porque nós tivemos um dia de jejum e oração pela nação brasileira, para a honra e glória do Pai. E nós não sabemos literalmente o nome de ninguém, mas nós sabemos que há uma parte da igreja que pagou este preço conosco. Mas nós não nos importamos em saber nomes, porque Deus sabe. Porque Deus conhece a igreja. Então Deus, ele conhece a necessidade, ele conhece a dificuldade de cada um e conhece a intenção do coração. Mas eu sei que alguns pagaram o preço sim, e nós podemos declarar: o Brasil progredirá de novo, o Brasil prosperará novamente. Os céus do Brasil foram tocados por uma unção que foi derramada através da oração dos santos. Levantou-se um grande clamor na terra que envolveu a igreja e não denominações, que envolveu a igreja, o corpo de Cristo levantou um incenso a Deus. E Deus, com certeza, nós oramos crendo, manifestou também uma unção de graça, de bálsamo, de cura sobre a nação brasileira e de purificação. Então, olha só como finaliza aqui. Jesus agora, ele é tomado para curar aquele que ele não feriu. Então, observe o que Jesus faz. Ele exorta Pedro, ele pega aquela orelha, coloca, no lugar novamente, ele cura. Então, entenda algo, igreja. Mesmo ferido, Jesus curou. Será que você consegue compreender isso?
que muitas vezes nós estamos feridos, porque Jesus estava ferido. Ele não estava com um corte, mas Jesus estava ferido na sua alma. Ele tinha acabado de ser traído. Ele tinha sido traído por um beijo. Ele tinha sido traído por alguém que ele amava, por um dos seus discípulos. Ele estava sofrendo a dor da traição, da rejeição. O sentimento de dor, de tristeza, de angústia que ele tinha vivido e estava vivendo, sabendo que ele aguardava ali na frente. Mas mesmo com dor, mesmo ferido, Jesus curou. Então é interessante que muitas vezes nós estamos atravessando uma dificuldade, um problema, uma angústia, um sofrimento, uma dor. E aí tudo que nós queremos é ficar quietinha, ficar no nosso cantinho. E aí alguém chega para mim, para você, e diz assim, eu preciso tanto que você ore por mim. Eu preciso tanto ouvir uma palavra sua, um conselho, uma direção. E aí algo sobrenatural acontece. Aquele que está ferido, aquele que está abatido muitas vezes na sua alma, cura outras pessoas. E é possível liberar, pelo poder da palavra, a cura e a restauração, mesmo estando ferido. Outra coisa, amados, você sempre será traído. Entenda isso. De uma forma ou de outra, de algum jeito ou em alguma situação. Todos nós um dia seremos traídos. E a traição que mais dói é daquele que vem de quem nós amamos. E Jesus, ele enfrentou essa dor. A questão não é a questão só do ser traído, a questão é decidir o que eu farei com isso. Se eu vou ressignificar esta dor de forma positiva ou negativa. Agora, porque eu fui traído, eu vou trair também? Ou eu vou me levantar dessa dor, mesmo traído, e vou agir de forma diferente, porque eu não sou como esta pessoa, ou eu não estou vivendo como ela está vivendo. E ainda vou ajudar, ainda vou curar e libertar aquele que muitas vezes traiu, ou aquele que está agindo de uma forma que me magoa e que me entristece. Há um poder, há uma unção de Deus na nossa vida que não pode nos ser arrancada, a não ser que nós permitimos isso. Porque esse tesouro está dentro de nós e não fora. Não é o que está externo que vai comandar a sua vida, é o que está dentro que te dá direção. Amém, Igreja do Senhor? Para finalizar, eu quero declarar algo também aqui, que Jesus, ele curou quem ele não feriu. Quem feriu Malco, quem cortou a orelha de Malco, foi Pedro. Pedro era o responsável de dar um jeito na situação. Ele já tinha caminhado com Jesus, ele já conhecia o poder, a autoridade, já sabia que Jesus podia fazer algo, mas ele não vigiou, ele agiu por impulso. Mas Jesus cura aquele que ele não feriu. E isso é para a igreja hoje. Porque a trajetória de Jesus, você lê a Bíblia, viver essa trajetória da semana da Páscoa, entrar nesses textos e pedir, Espírito Santo, me mostra, me revela, eu quero viver essa história. É você compreender que tudo isso aqui que Jesus passou e viveu era para apontar para mim e para você que é possível. É possível viver diferente, é possível ser cristão, é possível amar as pessoas, liberar perdão e ser diferente. Sermos luz do Senhor, é possível. Então Jesus, ele cura aquele que ele não feriu. E esse recado é dado à igreja hoje. A igreja vai curar aqueles a que ela não feriu. Por que nós oramos pela nação brasileira? Por que nós oramos, jejuamos? Por que nós choramos pelo Brasil? Por que nós estamos curando aquele que nós não ferimos? Nós poderíamos dizer, bom, cada um que sofre as consequências dos seus atos. Aconteceu isso, então eles que sofram as consequências. Não, é porque nós entendemos que a igreja, aquela que recebeu de Jesus poder e autoridade, pode curar aqueles que não feriu.
E sobre a vida da igreja está esta unção, está o bálsamo que cura. E ainda que muitos sejam responsáveis e vão pagar as consequências dos seus atos e serão julgados pelos seus atos, quem tem poder e autoridade para curar, para libertar, para restaurar esta nação, é você, a igreja. Porque esta unção foi liberada a nós. O Espírito de Deus te ungiu para. Então, se você, igreja, não assume a sua posição, não vigia e não ora, você corre o risco de entrar em tentação, de cair na tentação e de não contemplar a grandeza de um Deus que é todo-poderoso. De não fazer parte de algo que está sendo gerado no Espírito, que virá para o físico e nossos olhos contemplarão, os nossos filhos e netos e descendência colherão do fruto de uma semente plantada, de uma palavra liberada, de um chofar de Deus que se ergueu, de uma trombeta que foi tocada. Aleluia! Você consegue entender isso, igreja? Que aquele que está em nós é muito maior do que o que está no mundo e que nós seremos traídos por aquele que nós amamos, muitas vezes com um beijo ou até com um abraço ou quem sabe um tapinha nas costas. Mas nós não seremos iguais a essas pessoas, nós seremos diferentes. Nós os levantaremos em nome de Jesus. Nós não agiremos da mesma forma, porque o nosso DNA é diferente, porque a nossa natureza é diferente, porque você já nasceu de novo. Amém? Eu creio que você já nasceu de novo e você vai curar mesmo estando ferido. Eu estou enfrentando uma enfermidade, uma pessoa me convidou para ir orar por ela, mas como que eu vou se eu estou doente? Você pode estar doente e até enferma em alguma área, porém o teu espírito, ele está vivo e pelo poder do Espírito há uma unção que é liberada quando você ora. E é por isso que nós curamos há muito, mesmo estando muitas vezes precisando de cura e não compreendemos. Mas na hora certa o Senhor também nos cura e nos restaura, amém? Somos curados para curar. E além disso, nós curaremos pessoas, nós oraremos por pessoas para que elas sejam curadas e libertas. Os cativos serão libertos. E serão pessoas que nós não ferimos. Curaremos a quem nós não ferimos. Outras pessoas feriram. Outras pessoas machucaram, elas estão ressentidas, elas estão doentes na alma, no corpo, no espírito, estão abatidas. Mas aí Deus usa você, igreja do Senhor, para ir com essa pessoa, para abraçar, para liberar uma palavra de bênção. E aí o bálsamo do Senhor flui através de você. E essa vida é curada, liberta. E ela passa a ter uma nova perspectiva, a ver como você vê, como Jesus vê, como o Pai vê. Amém? Então que você possa, neste encontro tão maravilhoso, que o importante não é o lugar, né? Porque a Bíblia diz que não é só no monte, não é só em Jerusalém que nós adoraremos ao Senhor. Mas que aqueles que o adoram, adorarão em qualquer lugar e farão isso em espírito e em verdade. Então, se hoje estamos novamente em nossos lares, por um tempo determinado, nós temos que entender que ainda tem algo que Jesus precisa fazer na casa, em nossos lares, em nossas vidas, na vida da igreja, e que no tempo certo Ele restituirá tudo aquilo que é necessário e nos fará cantar e celebrar, festejar, como temos desejado fazer de uma forma mais livre, mais voluntária. Mas observe o agir e o mover de Deus, e em tudo dai graça, porque Deus está curando a igreja. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo um tempo onde verdadeiramente aquela palavra, né, que o Senhor nos declara, ministrou sobre nós no fogo refinador, que Deus vem como o sabão dos lavandeiros, como o ouro que purifica,
como fogo que purifica o ouro e a prata. Ele vem para refinar, para tirar toda a sujeira, tudo aquilo que está oculto. Ele vem para purificar, limpar. Então, o desejado das nações virá para o seu povo e receberá suas ofertas. Aleluia, isso é glorioso. Amém. Eu queria poder ficar mais tempo falando com você, porque eu me empolgo, mas eu espero que você comece a meditar, que você medite mais nessa palavra, que sexta-feira você prepare a mesa da ceia na sua casa e que você possa ceiar com a sua família e explicar para os seus filhos o verdadeiro significado da Páscoa. E que no domingo nós possamos estar celebrando junto na festa do ágape presencial, adorando e cultuando a Deus e celebrando com muita gratidão, porque foi uma entrega. Não foi uma prisão de Jesus, foi uma entrega. Ele se entregou como um cordeiro, e um cordeiro sem defeito. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus restaure as suas emoções, que Deus cure o seu corpo físico, que Deus traga o bálsamo que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você tenha um momento ainda com a sua família e possam orar juntos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, com o propósito de ganhar Tailândia e o mundo para Jesus. Um beijo no coração, no ciclo da expansão.